Cloud Code, o que é Cloud Code e por que você deveria saber mais sobre esta ferramenta, sobre essa nova era na internet? Bom, se você estuda marketing digital, se você é um profissional do digital, se você utiliza marketing, utiliza vendas, está inserido nesse meio, certamente você já viu conteúdos no YouTube, no Instagram, no TikTok, falando sobre o Cloudinho, né? E nesse vídeo eu quero trazer uma introdução a este tema, para que você comece a ferver um pouco a cabeça, pensar em possibilidades, pensar em, de repente, assinar o Anthropic, oh meu Deus. Então, vamos lá entender melhor o que é Cloud Code e as aplicações de Cloud Code, beleza? Usei esse título para chamar sua atenção para este vídeo no meu humilde canal. Muito prazer, meu nome é Gabriel Van, aqui nesse espaço onde eu falo sobre marketing digital, falo sobre tráfego pago, negócios, vendas e conto a minha experiência, minha visão, minha percepção das coisas. E nesse bate-papo aí, onde eu só abro a câmera e falo sem edição, sem toda aquela firulinha lá, beleza? Se você se identifica com esse conteúdo, não tô te vendendo nada aqui, viu? Apenas convido você a se inscrever no canal e acompanhar os conteúdos, beleza? Bom, Cloud Code, cara, eu quero puxar o ano de 2022, onde eu comecei como um gestor de tráfego pago dentro de uma agência física, beleza? Lá nesse cenário, muitas coisas estavam por debaixo dos panos, por trás das cortinas, acontecendo no digital, né? Inteligência artificial, ela vem de décadas, não é de agora, tá? Mas a gente sabe que nesse exato momento onde eu estou falando para essa câmera e você está ouvindo, tem coisas já em curso, em produção, que vão sair daqui a um tempo. Em 2022 era a mesma coisa. O ChatGPT ainda era muito embrionário. Eu não tenho recordação se isso de fato já existia, as pessoas usavam, ou se não tinha sido lançado ainda. Não pesquisei essa informação, mas provavelmente sim. Porém, em 2023, isso começou a ser falado no Brasil, né? Os internautas começavam a falar sobre isso. Final de 2023, tive meu primeiro contato com o ChatGPT. Fato é, ChatGPT ou Gemini, modo IA do Google, Manus, Cloud, né? Todos eles você opera como? Bom, grande novidade, você pergunta para essa pessoa, para essa IA, ela te retorna e você tem um chat, ela tem uma inteligência, tem memória, então você consegue criar coisas, desenvolver tudo num pergunte e responda, né? Beleza. Aí, uns meses depois, começou a integrar isso com sistemas de automação, então criou-se agentes de não sei o quê, agentes de blá blá blá, blá blá blá, onde você tinha fluxos de automação que executavam tarefas mediante ali aquela integração, né? Esse seria um segundo degrau de sofisticação, utilizando sempre um precursor que era inteligência artificial ali de GPT, enfim, né? Não só de GPT, mas usando ali o mecanismo que, assim, o GPT foi o open source mais popular, que se difundiu, que capilarizou IA para a maioria das pessoas, né? E aí, cara, no terceiro nível, né, a gente que já pensava, porra, eu tenho um agente aqui de IA que no fluxo do N8N que ele vai, cria, responde, ele atende, ele puxa arquivo, ele joga na planilha, ele pá. E aí, chegamos ao ponto de que hoje você não precisa de porra dessa nenhuma, você só assina a Anthropic, instala o Cloud Code dentro do terminal do seu computador, ou utilizando outras ferramentas, como o próprio VS Code, e você cria uma estrutura de execução dentro da máquina do seu computador, onde ele pode acessar memórias, pode acessar habilidades, pode acessar ferramentas, e você com um comando ele executa. Então, esse nível de sofisticação, esse terceiro degrau, digamos assim, ele é, por si só, algo estupidamente complexo, estupidamente relevante, né? Porque ele permite você criar, permite você automatizar, permite você executar, permite você viajar, pode viajar ali, e
criar, produzir coisas muito mais rápido, organizar coisas muito mais rápido, melhorar coisas, otimizar coisas muito mais rápido. Porra, vamos direto ao ponto. Uma aplicação. Cara, eu tenho, vamos supor, um profissional aí do digital. Aí eu tenho uma agência e aí eu preciso, cara, enviar demandas, organizar isso tudo numa ferramenta de organização. E aí eu tenho um gestor de tráfego, 2 gestores de tráfego, e aí eu tenho mais um social media, tenho um editor de vídeo, e tudo isso concentra em um. E aí eu instalo ali um Cloud Code e crio diversos agentes que vão fazer todo esse processo com automático, com poucos comandos, e aí eu vou melhorando isso cada vez mais, eu vou identificando gargalos ali dentro, e aí quando eu vejo a minha agência, em questão de um mês para o outro, ela já está praticamente 100% otimizada em termos de processos, em termos de funcionalidade, em termos de até mesmo experiência do usuário dentro de uma interface, porque ele vai criar isso bonitinho, vai colocar tudo certinho, e aí você já se liga que no meio desse processo você pode criar uma outra solução pontual para aquilo, então você já cria outros agentes, cria até às vezes um novo aplicativo, um novo software, e dentro desse outro software tem mais uma porrada de agentes trabalhando com diversas habilidades conectadas a várias ferramentas, e aí, cara, você não precisa de mais nada. Tá? Então, é bem interessante essa era que a gente está vivendo, porque antigamente era muito custoso fazer isso, era muito desgastante, demorava muito, e aí as coisas acontecem muito rápido agora, tá? Ponto é, cara, como é que você pode ganhar dinheiro com isso, tá? Obviamente é por isso que as pessoas estão falando tanto, né? Respondendo a pergunta desse título, é por isso que as pessoas estão falando tanto, porque é algo que até então, porra, nunca na humanidade a gente teve algo que facilitasse tanto a nossa vida, que desse a oportunidade democrática, talvez até democrática ao ponto de se igualar ao poder de um Instagram, onde qualquer pessoa, não importa a classe social, não importa nível de conhecimento, pode simplesmente abrir a câmera, falar para um público, fazer dinheiro, ascender socialmente, criar conexões, se tornar importante, viver uma vida melhor, enfim, isso tudo o Instagram, né? Stories, as redes sociais, de fato, deram essa oportunidade democrática, porque você não precisa ser rico para dar certo, às vezes o rico não dá certo mesmo. Um pobre muitas vezes, às vezes dá mais sucesso que, enfim, mas você não tem essa obrigação, esse é ser democrático, é uma rede democrática. Ao ponto de que Cloud Code, você não precisa de conhecimento de programação. Você não precisa de ser muito inteligente, ter um QI muito elevado, ou, cara, basta ter uma máquina, um computador, ter acesso à internet, instalar o negócio na tua máquina e perguntar. E ter ideias, produzir, pensar. Porra, eu gosto muito do nicho de, vamos supor, né, contabilidade. Cara, o que é que a contabilidade atualmente precisa? Que vai melhorar processos, que vai melhorar, vai ter mais agilidade dentro de um escritório de contabilidade, que tem 200 escritórios, por exemplo, uma companhia com 200 escritórios, com, sei lá, uma base de 1.500 clientes. Bom, o que eu posso criar que seja rápido, fácil e vender ali, né? Por exemplo, essa é só uma solução. Bom, o que eu posso fazer? Eu quero testar um novo produto, então eu vou lá, vou pedir para o agente vasculhar a biblioteca de anúncios, selecionar todos os anúncios em alta, vou criar os produtos automaticamente, vou subir os anúncios, pá. Cara, às vezes não precisa de mais você estar ali. Né? Então, atenção especialmente, vou puxar a sardinha agora, gestores de tráfego, editores, designers, copywriters. Cara, a gente tá... não precisa mais. Iniciante, pleno, júnior, não precisa mais. Alguém que coordene, que analise, que fique dando um aval, opere, beleza. Com mentalidade estratégica, mentalidade de orquestrar, cara, beleza. Agora, Cloud Code, Vibe Code, tudo isso, cara, substitui facilmente qualquer profissional
meia bomba aí desse mercado. Tá? Até os que estão assim, no nível avançado ali, eu diria. Tá? Apenas se você souber usar de fato essa parada. Tá? Então, eu sei que tem muita informação, as pessoas às vezes não sabem, mas eu arrisco a dizer que não tem mais volta. Esse é o caminho, né? Arrisco a dizer não, isso é muito bem claro e óbvio, na verdade. Não existe mais motivos para não, não começar a pensar nisso, não começar a pensar em soluções. Pode ser soluções de software, soluções de automatização, soluções de processos, soluções escaláveis, de vendas, qualquer tipo de coisa. Você pode criar apenas com alguns comandos, sem saber de programação, porque a IA sabe muito mais do que você. Então, estudando um pouco sobre isso, claro que aqui no canal fui dar uma viagem, fui dar uma relaxada, aluguei uma cabana muito top e passei alguns dias fora, voltei, me recentralizei aqui e também parei um tempo para estudar algumas coisas e trazer uns conteúdos mais nessa pegada para vocês também. Então, viva a vida digital. Quem ainda não vive a vida digital, pode ser o seu momento. Quem nunca acertou em algo, pode ser o seu momento. Quem já acertou, quer multiplicar, ainda é o seu momento. Então, estamos numa era muito legal, muito divertida. Quem sabe, né, vou até produzir um outro vídeo sobre isso, quem sabe perguntar, interpretar, ser curioso e criar soluções, muito difícil não vai ganhar dinheiro nesse mercado, tá? Se você curtiu esse vídeo, se você vai sair desse vídeo com um aprendizado novo, sabendo algo mais, com a sua cabeça, ó, igual certa pessoa aí que gera esse meme por aí, te convido novamente a se inscrever e deixar um like nesse canal. Ó, minha sugestão, continua assistindo os vídeos aqui, começando por esse que tá aparecendo na sua tela agora.